Bom, pessoal, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa a vocês no nosso atraso. Nós tentamos entrar mais cedo hoje, mas infelizmente não sei bem o motivo, mas o meu computador simplesmente parou de funcionar. Ficava aquela bolinha azulzinha do Windows rodando, não reiniciava, nada acontecia, mas como nós temos um entrevistado de peso, eu não poderia simplesmente cancelar e voltar aqui no outro dia. Então, trabalhei para resolver o problema e para poder prestigiá-lo, porque ele está me esperando desde as 5 horas da tarde para a gente fazer o programa aqui com vocês. Bom, sem maiores delongas, hoje nós vamos conversar com o vereador Paulo Galego, que além de ser vereador, ser um fiscal nato da cidade, ele também faz parte da comissão que acompanha as ações de combate ao Covid-19 em nossa cidade. Um assunto que já está enjoando todo mundo, esse tal de coronavírus, mas infelizmente a gente precisa falar muito, porque ainda há muita gente que não conseguiu compreender bem o assunto. Mas como nós vamos falar com o vereador, todos os assuntos vão poder ser tratados. Quem quiser fazer sua pergunta pela mensagem aqui da nossa live, pode ficar à vontade, que normalmente eu já fiz uma entrevista com o Paulo Galego e ele não é muito de fugir da raia, não. Então, eu vou abrir com ele aqui, rapidinho, uma entrevista Skype. Boa noite, Paulo. Boa noite, cara. Boa noite para vocês e para todos os seus ouvintes aí, o pessoal que está acessado aí, né, que está aguardando essa reunião aí. Essa entrevista, eu estou aqui à disposição, tanto sua quanto dos internautas aí que estão ligados aí. Tá, obrigado, viu, Paulo? Eu que peço desculpa, porque nós tentamos vir no horário. Eu estou com a pressão lá em cima, meu irmão, porque você estava comigo aqui na web, estava vendo a luta que foi para pôr o programa no ar. Eu queria, antes de mais nada, mandar um abraço aqui para a dona Derizete, minha sogra, que está assistindo a gente, a Adriana Silva também. Boa noite, Adriana. Obrigado por você estar aí. Se você puder, ajuda a gente, compartilha essa live para que mais pessoas participem conosco. O José Alves, lá do setor de Chacras Anhanguera, um cara super participativo, está sempre conosco. Muito obrigado, Zé Alves. O Adão Ribeiro. Adão, muito importante a sua participação, que você puder nos ajudar a enriquecer o conteúdo com perguntas e com informação, é muito válido. Obrigado, viu, Adão? O Ricardinho Vale, o nosso grande amigo Ricardinho Vale, que trabalhava na Secretaria de Saúde. Um abraço, Ricardo. Obrigado por você estar aqui. Boa noite, nobre Carlos, vereador Paulo Galego e demais espectadores. Obrigado, Ricardinho. Você também trabalhou na Secretaria de Saúde, pode contribuir muito, viu, Ricardo, com a nossa conversa de hoje. A Lai Souza também está assistindo. Lai, obrigado por você estar aí. Ajuda a gente, compartilha. Vamos subir esse número que, infelizmente, pelo atraso, pode ocorrer de diminuir um pouquinho, mas nós vamos fazer o máximo, tentar deixar o assunto o mais interessante possível, tá bom? Compartilha aí, gente. Bom, Paulo, começando o nosso assunto, a nossa conversa, você, além de ser vereador, como eu disse aqui na abertura do programa, além de ser um vereador, você por ser um vereador, você é um fiscalizador nato da gestão pública no município. E você, além disso, você faz parte de uma comissão montada para acompanhar as ações de combate aos efeitos da pandemia do coronavírus em Valparaíso de Goiás, na nossa cidade. Eu queria que você me dissesse, a primeira pergunta, como está sendo o trabalho dessa comissão? Muito trabalho, o trabalho está conseguindo andar, está indo... E aí depois a gente vai entrar nos assuntos do que a comissão faz especificamente. Tá. Bom, Carlos, assim, para explicar mais ou menos, essa comissão ela foi criada, né, a partir do artigo 2º aí do decreto de calamidade pública, essa que é composta pelo vereador Flávio Lopes, que é o presidente da comissão, o vereador Zeca, que é o relator, e eu como vice-presidente. Antes dessa comissão, tinha sido criada uma outra comissão, que são duas comissões, né, para deixar claro. Uma para acompanhar
a parte financeira, né, do coronavírus, todas as verbas que vêm direcionadas ao combate do Covid por essa comissão, e a outra são para fiscalizar o que está sendo feito, né, efetivamente para o combate, que é formada por mim, pelo vereador Flávio Lopes e pelo vereador Brandão, né? Essas comissões foram criadas lá na Câmara, eu como representante da oposição e o vereador Zeca, o vereador Zeca e o vereador Flávio em uma das comissões representando a base do governo, e o vereador Brandão e o vereador Flávio Lopes também representando a base do governo. Então são duas comissões que trabalham em parceria, né, porque uma é a parte financeira, a outra é as ações, né, que estão sendo tomadas aí pela administração pública. Entendi. Tá andando, a comissão está recebendo as informações que solicita, porque depois nós vamos entrar nas ações. Ou seja, a comissão está por dentro de tudo o que está acontecendo nesse sentido, porque a comissão não só fiscaliza as ações, porque com a decretação do estado de calamidade, os atos do governo, inclusive houve muita crítica com relação a isso, por que decretou calamidade, sim ou não, porque quer roubar dinheiro, quer comprar sem licitação, fugir da fiscalização da licitação e tal. E então, automaticamente, essa comissão passa a ser meio que vamos dizer assim, um substituto desses mecanismos de regulamentação, essas coisas. Vocês estão conseguindo desempenhar essa função, substituir esses mecanismos de segurança, esse compliance, vamos dizer assim? Não, Carlos, na verdade, a gente tem que entender que a ação do vereador em si, ela independe da comissão, né? Essa comissão foi criada, a primeira comissão foi criada por conta que a Câmara, a demanda ser muito grande, são 3 vereadores. Então, por que foi criada a primeira comissão? A primeira comissão, ela no primeiro momento foi criada por conta das ações, porque ainda não estava no começo da pandemia, aquele negócio todo. Então, não havia ainda essas verbas que eventualmente viessem diretamente direcionadas para o Covid. Ela foi criada para acompanhar as ações por parte do poder público. E acompanhar de que sentido? Como são 3 vereadores, os vereadores nos passassem para nós as demandas, e a partir da comissão, né, a gente fazer essas cobranças. Tanto uma comissão, a primeira comissão, como a segunda, tem trabalhado, nós temos enviado diversos ofícios para todas as repartições públicas, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Promoção Social, Fiscalização, né? Nós temos feito esse papel. Quando respondido, algumas secretarias respondem, por exemplo, a Secretaria de Saúde nos respondeu algumas coisas que nós questionamos. Outras ainda não, porque está dentro do prazo de resposta. Então, nós estamos aguardando algumas respostas por parte deles. Em contrapartida, os vereadores têm alguma demanda para nós, olha, está acontecendo isso aqui em tal lugar. A gente tem se deslocado lá, tanto eu, como o Flávio, como o Brandão, como o vereador Zeca, a gente se desloca para tentar, para verificar se há veracidade, se a gente precisa eventualmente fazer alguma sugestão para que se melhore melhore a questão em si, né, que se passa para a gente. Então a gente tá recebendo as respostas, né? Algumas se responde, por exemplo, vou dar um exemplo da Secretaria de Promoção Social. Sim. Nós fizemos uns questionamentos por parte dos vereadores, né? Nos passaram a demanda, nós de pronto fizemos os ofícios, enviamos esses ofícios para as secretarias. A Secretaria de Promoção Social, por exemplo, nos respondeu, só que, na opinião de alguns vereadores, faltou alguma situação lá que não ficou bem esclarecida. De pronto, nós fizemos um outro ofício solicitando essa informação e está no prazo ainda de resposta. Entendi. Qual é esse prazo de resposta?
entre 8 e 10 dias. Entendi. Paulo, a gente tem visto muito debate na internet sobre a questão do aumento do número de casos. Nós tivemos um episódio em que a Secretaria de Saúde pensou em não mais divulgar o boletim epidemiológico na cidade, essas coisas assim. Tudo tem sido um susto muito grande, principalmente para as pessoas que levam esse problema a sério, e aí depois nós vamos entrar nesse assunto do porquê que as pessoas não estão levando a sério como deveriam levar. Como você avalia esse aumento no número de casos? Eu vou até colocar aqui um dado, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vai aparecer na parte de cima da tela. O aumento no número de casos do dia 20 para cá, eu coloquei como data marco o dia 20, que foi o dia do decreto do decreto do prefeito Pablo Mossoró, em que retomou a economia. Eu não chamo nem de flexibilizou o isolamento social, porque a partir daquele momento não existia mais nenhuma proibição em termos e nem nenhuma regra de horário, não houve nada disso, a não ser as regras sanitárias. Então não existe nenhuma regra de isolamento. O Valparaíso não tem isolamento social oficialmente. Então, Goiás, de dia 20 para cá, aumentou o número de casos de coronavírus 726%. Brasília aumentou o número de o Distrito Federal aumentou o número de casos em 726%. Goiás 568, DF 726, Brasil 872 e Valparaíso, pasme, 1.170% a mais no número de casos. Ao que se dá essa disparada da doença em Valparaíso muito mais do que em outros lugares? Carlos, primeiro deixar bem claro a situação, a questão da Secretaria de Saúde em relação à publicação do boletim, né? A publicação desse boletim era feito diariamente, estava sendo diariamente feito pela Secretaria de Saúde. Quando se disse que não se faria mais a divulgação desse boletim, foi em fato, foi em tese, a questão a Secretaria Estadual de Saúde fez um protocolo, e nesse protocolo os municípios teriam que seguir, né, a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, né, os critérios da Secretaria Estadual de Saúde. Vou dar um exemplo. Antes de se estabelecer essa situação por parte da Secretaria Estadual, os boletins que eram divulgados, eles não levavam em consideração esses aí que são casos, que a gente chama de caso que, na verdade é investigação, né? Se você abrir o boletim, você vai ver que lá Na verdade, a grande diferença foi no número de suspeitos. Exatamente. No dia tinha não é suspeito, na verdade são os casos notificados, né? Notificados e casos suspeitos. Caso suspeito, o que é o caso suspeito? Toda pessoa que chega na unidade de saúde com os sintomas gripais, ela recebe um CID que ele é indefinido. Por quê? Porque eles não sabem, é necessário que se faça o teste na pessoa para que seja notificado como o Covid. Esse teste, ele só pode ser feito com eficácia, e uma certa eficácia também, diga-se de passagem, a partir do 10º dia de contágio. Então, essa pessoa que tem esse sintoma, né, ela vai para casa com esse CID, ela é orientada a se isolar na casa dela, né, e até dar os 10 dias, entre 7 e 10 dias, para que ela fizesse o teste. Então, a Secretaria de Saúde não divulgava esses casos. Então, foi uma demanda também dos vereadores, né? Os vereadores bateram, primeiro, Nerivaldo Agiliza levantou essa questão, e a partir de Nerivaldo Agiliza,
os demais vereadores fizeram esse questionamento. Nós estivemos na secretaria, né? Conversamos de pronto, né? Quando chegou esse questionamento, nós estivemos na secretaria para questionar essa situação. A partir daí, já teria que seguir o protocolo do Estado, né? Da Secretaria de Estado. O que não impedia do município soltar essa nota, esse boletim diário. Eu recebi o ofício da Secretaria de Estado de Saúde e o ofício é muito claro, ele não estava obrigando a divulgar nada, desobrigando ninguém. Era um adendo, era um acréscimo de informações, né? Sim, é porque a partir desse os dados não bateriam, Carlos, né? O nosso com a Secretaria de Saúde do Estado. Por exemplo, vou dar um exemplo hoje. Hoje nós temos notificado, vou dar o de ontem. Ontem nós tínhamos notificado no município, nós tínhamos confirmados 89 casos. Passou para 91 hoje. Foi 91 agora, mas hoje de manhã, você ia no estado, estava com 90 casos já confirmados. Então não bate, porque a informação não chega com a mesma como é que eu vou dizer? Com a mesma clareza que chega para a gente aqui. Porque por uma série de situações, alguns testes são feitos em Brasília, alguns testes são feitos nos laboratórios. Então, assim, a partir dessa situação, se constatou lá na secretaria que não precisava, não existia necessidade de soltar, né, porque o decreto do Estado ele não desautorizava o município a soltar isso. Então, foi adequado o nosso boletim, o boletim do Estado, e a partir daí está sendo passado para a população todos os dias, né? Todos os dias está sendo passada essa situação. Deixando bem claro, eu sou um dos críticos, e você falou da questão do estado de calamidade. Eu sou um dos que sou contra, e fui contra o estado de calamidade. Não para atrapalhar a administração pública, como muitos aí disseram, né? Nós somos contrários. Não só eu, como Nerivaldo Agiliza, vereador Ferreira, vereador Elvis Santos, vereador Silvano, professor Silvano, por quê? Porque não há necessidade, Carlos, a gente não enxerga um gasto, né, que exacerbe o valor, o orçamento que nós temos no município para se tratar isso aí. Né? Então não existe a necessidade para isso. Mesmo porque, com o estado de calamidade, ele abre uma porta para essa situação que a gente falou, que é a de rolo. Eu estou falando que a administração pública vai fazer rolo com isso? Não. Mas a gente, enquanto agente político, a gente tem que prevenir para que isso não aconteça. Exato. Tá? Paulo, eu vou te interromper rapidinho só para dar um abraço aqui, senão some. Eu peço desculpa, pessoal, se ficou algum comentário para trás, porque eu tinha travado o meu celular aqui. O Adalmir Castro, boa noite, meu amigo. O Adalmir mandou boa noite para você também, Paulo. Boa noite. O Adriano Rodrigues, boa noite, Carlos. Boa noite, vereador Paulo Galego, e a todos. Boa noite, Adriano. Muito obrigado por você estar aí. Me ajuda, Adriano, me ajuda, Adalmir, compartilha esse link com o máximo de pessoas aqui. Aí vamos tentar subir esse número aqui. Nós chegamos um pouco atrasado, prejudicou a Adriana. A Adriana disse: Paulo, existe a possibilidade de fiscalizar a questão das filas nas lotéricas? Carlos, aí vamos lá. Um dos maiores críticos de fiscalização do município sou eu. Que eu acho o seguinte, a gente tem que flexibilizar? Nós temos que flexibilizar. Só que com algumas medidas que deveriam ter sido tomadas lá atrás. O prefeito simplesmente abriu tudo, né, e não houve, por parte do poder público, no nosso entendimento, que a gente enxerga, o lado de que olha que empresário, a gente vai abrir, só que é o seguinte, existem essas regras aqui, essa. E por parte do poder público, a fiscalização. A pessoa que está entrando sem máscara no supermercado, o supermercado que não tem um aferidor de temperatura, aquele aferidor cutâneo, aquele que vai na testa, né? O álcool, a pessoa que limpa o carrinho dentro da entrada do supermercado, né? Os cuidados que deveriam ter sido tomados. Se tivesse acontecido isso lá atrás, eu acredito, e vale lembrar que não só eu, como várias pessoas do município, inclusive de dentro do governo, sabe
que foi negligência, foi negligenciado isso por parte do prefeito. Foi negligenciado, porque ele é o chefe do Poder Executivo. Se ele autorizou, inclusive shopping. A gente teve um absurdo aqui, o shopping daqui de Valparaíso aberto, lotou no final de semana, o pessoal vindo de Brasília para cá. Academia, eu particularmente faço academia. Na academia que eu estou, com gente diferente, eu fui saber, gente de Brasília, que estava vindo fazer academia aqui. Eu parei de ir para academia por conta disso. Apesar de todos os cuidados que a academia estava tendo, né? Então, assim, a fiscalização, no nosso entendimento, foi uma das falhas que talvez agora vão corrigir. Porque a gente está batendo em cima, a mídia está batendo em cima, para tentar corrigir essa falha que foi a fiscalização. Aí vamos lá, a comissão agiu em cima mandou ofício para fiscalizar. Sim, nós enviamos. A resposta que nós recebemos, e eu até falei com os vereadores, foi pífia. Se colocou lá, fechou tal, não, notificou tal estabelecimento porque estava aberto até depois de 23 horas. Aí eu pergunto, quem aqui nunca viu, ou tem alguém cego, só pode ser cego, de ver o tanto de forró que tinha aberto no município, pessoal dançando, se aglomerando, né? Eu vou dar um exemplo, o próprio prefeito fez uma reunião lá, não sei se foi no Ipiranga, estava aí nas redes sociais, foi com o empresário, tá, beleza, mas fez uma reunião, isso é proibido, né? Existe um decreto que proíbe esse tipo de ação, de atitude. Então, várias situações, culminado o que está acontecendo aí, no aumento de casos e de notificações, enfim. Hoje a gente tem ainda uma situação complicada de fiscalização, que tem que ser corrigida o quanto antes. Né? A gente tem cobrado isso, inclusive o vereador da base tem feito essa cobrança. Né? A gente não tem parado, tem andado, tem fiscalizado, tem corrido atrás. Só que, assim, todo mundo tem que ajudar, né, Carlos? A gente costuma dizer isso. Não adianta só. Muita gente fala muito de vereador aí. Eu falo muito pouco em rede social, porque tem uns apaixonados. Eu falei isso uma vez contigo. A gente estava. Eu concedi uma entrevista para você e eu falei, Carlos, infelizmente nesse meio existe muito apaixonado, né? Eu acho um absurdo, por exemplo, foi feita uma operação de tapa-buraco, tapou 2 buracos na rua, o povo aplaudindo. Obrigado, prefeito, parabéns, prefeito. Eu acho o seguinte, é obrigação dele tapar o buraco. Né? Ele recebe um salário para tampar o buraco que está na rua, para trocar uma lâmpada, para dar a dignidade necessária para o cidadão. Só que a gente tem uma inversão de valores aí, né? Infelizmente, o eleitor acha que ele é subalterno do prefeito, do vereador, do deputado, do senador, do presidente da República. Não é assim que funciona. A gente tem que ter consciência de que quem paga imposto, né, toda a população, os eleitores, a população em geral, que é patrão de vereador, tem que cobrar, não adianta. Infelizmente, a gente vê batendo palminha. Ah, parabéns. Eu estou falando para você que as pessoas não devem reconhecer trabalho feito pelos gestores ou pelos vereadores. Não estou dizendo isso. Eu até acho que deve até mesmo para incentivar o vereador, o prefeito, a fazer mais. Exato. Só que não da forma que é feito. Se vangloria. Né? Infelizmente, a gente tem esses apaixonados. E a gente tem que mudar isso, Carlos, urgentemente. As pessoas têm que entender que oposição, e a oposição que a gente faz na Câmara, é uma oposição responsável. Eu particularmente, não faço nenhuma denúncia que eu não tenha documento, que eu não tenha o questionamento necessário. Tá? Todas as denúncias que a gente faz é em cima de documentação. Não só eu, como todos os vereadores que tem na oposição. Só que, infelizmente, se taxa a oposição como contra tudo, né? E a base... eu até acho que a base tem que defender o prefeito. Claro, tem que defender mesmo. Mas defender o prefeito não significa só dizer não para qualquer tipo de alerta. Exatamente, Carlos. Eu defender o prefeito é alertar para os erros, por exemplo. Eu costumo dizer, Carlos. Pode falar. Eu costumo dizer que existe o defender e o proteger. Defender, você defende o que tem defesa, o que é defensável. Só que, infelizmente, alguns protegem. Exato. Protegem.
E a proteção, às vezes, ela é ruim, tem que falar, tem que abrir a boca, tem que, olha, isso aqui, tem que questionar, não é errado as pessoas questionarem as coisas, não é errado as pessoas cobrarem os vereadores. Eu, particularmente, não me incomodo de ninguém me xingar, porque, infelizmente, é assim. Infelizmente, que os bons políticos, eles pagam pelos maus. Aqui a gente tem vereador que trabalha sim, a Câmara de Vereadores trabalha muito. Você acompanha o trabalho da gente lá. Eu cheguei aquela hora, a gente está aqui, né, para tentar dar essa entrevista e ser o mais claro possível e não fujo de pergunta nenhuma, meu irmão. Né? Inclusive, se tiver algum, pode fazer, eu estou aqui para esclarecer o que der para me esclarecer. Tem uma pergunta aqui do Adão Ribeiro. Obrigado, Adão. Espero que você continue aí, porque eu demorei um pouquinho, estava esperando o Paulo Galego terminar de falar. O Adão Ribeiro escreveu aqui: vereador Paulo, em necessitando de internação em casos graves, qual o número real de leitos devidamente equipados? Quantos hoje estão ocupados e onde estão instalados esses leitos aqui no município de Valparaíso para atendimento da Covid-19? Vamos lá, Carlos. Existe um comunicado por parte da Prefeitura, né, por parte da Secretaria de Saúde, que existem leitos no CAIS, na UPA e no Hospital de Céu Azul. Eu, particularmente, visito todos. E eu falando hoje, em especial, eu tive no Hospital de Céu Azul. Porque nos foi divulgado que lá no Hospital de Céu Azul haviam 4 leitos, uma ala lá do Hospital de Céu Azul que foi separada por Covid-19. Sim, sim. Inclusive, tranquilo, realmente foi feito lá, tem uma ala lá que está separada por Covid-19. Só que, infelizmente, hoje eu constatei que não está funcionando ainda. E foi divulgado que está funcionando. Essa situação, eu vou questionar ela amanhã, lá, junto à secretaria. E tenho certeza que os vereadores também me acompanham nessa situação. Porque não está funcionando ainda. Né? Lá tem 4 leitos, lá no Céu Azul em especial, que é o local que foi escolhido para se tratar a Covid aqui no município. Né? Só que para entender, a unidade que foi feita aqui, ela não é uma UTI. Ela não chega perto de UTI. Ela é uma unidade. Nós vamos ter que tratar sobre isso. Não é UTI. Não é UTI. Uhum. Ela não é UTI. Ela é uma. Vamos dizer que seja uma. Lá tem um leito, tem vamos colocar claro, Carlos, tem uma situação que o pessoal fala de ventilador mecânico e respirador. A diferença que tem. O ventilador mecânico é o aparelho que é usado para entubar a pessoa e respirar por ela. Uhum. Respiradores são coisas completamente diferentes. Respirador, que até aquela máscara N95 é um tipo de respirador. Isso. Uhum. Né? Então, lá no Céu Azul, tem 4, e realmente tem, constatei isso hoje funcionando, eu vi lá o funcionamento deles, tem 4 leitos com respiradores, com ventilador mecânico, com as bombas infusoras. Para quem não sabe, bomba infusora, a pessoa que está inconsciente lá, tem ela injeta o medicamento que o paciente precisa. Então, o que a gente tem no município hoje? Nós temos esses 4 leitos que são exclusivos para a Covid-19, que é para não deixar eles, por exemplo, lá no Hospital do Cais. Né? Segundo eles, tem um leito lá. Vamos lá. Eu sei que existe um ventilador mecânico na emergência. No leito, não. Então, nós temos 4 efetivamente funcionando. Funcionando não, que vai funcionar. Deixando bem claro. Eles estão funcionando? Estão. Mas a ala ainda não oferece, né? Não oferece meios para que fique alguém internado lá, por exemplo. Então, o que a gente vai ter aqui no município, segundo o que me passaram hoje lá no hospital, que a partir de semana que vem vai estar em pleno funcionamento, e eu vou falar porque não tem pleno funcionamento. Para estar funcionando tem que ter uma equipe que tem que ser contratada só para lá. Ainda não foi contratado. Tem lá o médico, mas na publicação não tem o enfermeiro. Ele falou que ele colocou lá, ele numerou, né? Eu printei. Exatamente, existe, está lá e não tem essa equipe ainda. Se alguém falou isso, inclusive está escrito. Eu peguei lá, foi no dia 12 de maio, se não me engano, que eles publicaram isso. Então eu já vou falar amanhã com eles, né, sobre essa situação. Não tem a equipe ainda,
Não existe a equipe lá ainda. Eu estive lá hoje. Já atendeu pessoas lá do Covid. Hoje, por exemplo, uma pessoa esteve lá, estava com sintoma, foi para essa ala. Uma ala muito bem, assim, diga-se de passagem, bem formulada, tá, né, tranquilo. Só que não está funcionando. Entendi. Né? E assim, e deixar bem claro aí, Adão, que não é uma UTI. É uma unidade a qual, se a pessoa chegar passando mal, ela vai ser estabilizada lá e ter condições de chegar no hospital que vai dar suporte para ela. Por exemplo, aqui de Valparaíso vai ser Lusiânia e, se Deus quiser, Águas Lindas. Então, até chegar lá, ter condições de um sopro a mais de vida para chegar no UTI, para ser atendido via UTI. Olha só, Paulo, que honra aqui. Acabou de entrar para nos assistir o nosso ex-prefeito, o Adolfo Lopes, a convite do Adão. Ou seja, uma celebridade a convite de outra. Obrigado, Adolfo. Muito obrigado por você estar conosco. Boa noite aí, meu amigo. Paulo, então quer dizer que não era verdadeiro aquele número de médicos, de profissionais que estavam mencionados naquela publicação do prefeito? Na verdade, não é que não é verdadeiro, cara. É porque para funcionamento daquela unidade, né, existe a necessidade de contratar esses profissionais. Então, assim, hoje eu estive lá, não tem condições de estar funcionando do jeito que eles falaram ainda. Só que isso seguramente vai ser uma cobrança que a gente vai fazer amanhã. Já vou na secretaria amanhã, na Secretaria de Saúde, para fazer essa cobrança, juntamente com o Flávio, que eu tenho certeza que eu falo com ele, vai, e o Zeca, Flávio, Zeca e o vereador Brandão, para fazer essa cobrança. Acabou de entrar aqui conosco também, que muito nos honra a presença, a secretária de Saúde, a Aliane Ribeiro, que também pode contribuir muito com sim. Até mesmo para contrapor aí, né? Não, com esse nosso botão. Não é nem questão de contrapor, né? Porque ninguém vai mentir aqui ao vivo, né? Sim, Mas, certeza. Paulo, iniciou uma coisa que tem se debatido muito lá na Câmara. Um dos motivos pelo qual a população se afasta um pouco do assunto coronavírus é a politização do assunto. Eu sou o tipo da pessoa que gosto de observar as coisas de um lado e do outro. Tem gente, o Zeca hoje falou que está errado porque estão politizando a discussão sobre o coronavírus em Valparaíso, mas eu sou completamente contra esse discurso de despolitização do coronavírus, até porque todas as ações de combate aos efeitos dessa pandemia, as maiores, elas vêm dos agentes políticos para a população. Não tem como ser diferente disso. Então é uma verdadeira demagogia dizer que estão politizando, por isso está ruim. Não, se estão politizando é porque está melhorando. Você vê isso no Valparaíso, as pessoas usando isso de maneira politiqueira, vamos dizer assim? Carlos, infelizmente, em todas as esferas existe de tudo, né? Existe de tudo. Só que, assim, eu não vou chegar a ser tão radical que meu vereador, que você está falando que falou essa situação, né? É questionado isso, porque em algumas situações nós da oposição, a gente faz os questionamentos, que são as pessoas que nos seguem, que tem em nós representantes legais deles, né? Na verdade, o vereador é a voz do povo, né? E a ligação entre o cidadão e o poder público somos nós. Então, assim, é aquela situação que eu digo para você, né? Que existem os que defendem e os que protegem, né? Eu procuro fazer as minhas ações, eu procuro não politizar. Eu não vou para fazer bonito, porque, né, eu faço o meu papel. O meu papel principal como vereador é fiscalizar. Se tem algo lá que eu acredito que seja estranho, nada mais justo que eu cobrar explicação e eu receber explicação. Vou dar um exemplo. 90% das situações que eu tenho de denúncia, eu vou diretamente à secretária de saúde, por exemplo. Ela me atende, eu falo, secretária, eu estou com uma situação assim, sabe? Agora ela me dando essa informação, eu tendo a informação em mãos,
Para mim, ô Carlos, eu tenho como explicar isso para a população. Agora, se não me der a explicação, eu falo isso diretamente para ela está aí assistindo a live, ela pode falar para vocês aí claramente. Se não me der a informação que eu pedi, você pode ter certeza, o meu papel, primeiro é cobrar. Se não me der as informações que eu preciso para esclarecer as coisas, eu vou para o outro lado, que eu vou fazer o quê? Eu tenho que cobrar veementemente as ações do governo, né, o que está sendo gasto, o que não está sendo gasto, como está sendo gasto, porque o problema aí, Carlos, não é só que a gente tem que colocar a mão na consciência, não é só de desvio de dinheiro, não. É do gasto, do mau gasto do dinheiro público. Né? Porque o problema não é, a gente não está aqui para falar, ó, fulano está roubando, não. Fulano, ciclano está roubando, não é isso. Mas tem o gasto que é um mau uso do dinheiro público. E a gente também tem pelo menos, tentar fazer com que isso se corrija, né? E graças a Deus, aí por parte da secretária, pelo menos eu converso com ela e eu já deixo claro, o dia que não me der a informação que eu solicitar, porque, né, você pode ter certeza, eu não deixo, hoje em dia, nesse momento, a pessoa que eu culpo por o estado de corona que a gente tem no município é o prefeito. Foi a atitude dele, né? Primeiro em liberar demasiadamente do jeito que ele fez, abrir tudo ao léu e não ter fiscalização. Antes de ele fazer isso aí, ele deveria já ter projetado aí, já ter montado uma equipe de fiscalização. Olha, vai ser assim, 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 assado. Só que não foi feito. Está sendo feito, Carlos, durante, né? Durante a pandemia, isso dá problema. Com a secretária aqui, secretária, a gente está debatendo, entramos novamente nesse assunto que já está ficando chato para todo mundo, porque é importantíssimo conscientizar as pessoas, porque infelizmente os números da nossa cidade mostram que as pessoas não estão entendendo a gravidade. E se elas não estão entendendo, por que elas não estão entendendo? Aí, secretária, eu vou colocar um número que eu tinha colocado aqui sobre o aumento do número de casos em Valparaíso relacionado ao restante do Brasil, vamos dizer assim, ao estado de Goiás, ao Distrito Federal e ao próprio país. Eu estou repetindo isso porque a secretária entrou há pouco para ela entender o que nós estamos falando, porque ela é muito participativa, ela sempre responde. O aumento no número de contágios por coronavírus em Goiás, do dia 20, em que o município de Valparaíso abriu as portas, eu até disse, ele não flexibilizou o isolamento, ele extinguiu o isolamento, porque você só flexibiliza o isolamento se você mantém alguma coisa, deixa outra, umas no horário, outras no outro, e não foi isso que aconteceu em Valparaíso. Em Valparaíso simplesmente foi extinto qualquer tipo de ação de combate ao coronavírus por meio de isolamento social. Então, o estado de Goiás teve um acréscimo de casos de coronavírus desde aquele dia 20 até hoje, até ontem à noite que eu fiz essas contas, de 568%, o Distrito Federal 726%, o Brasil 872% e Valparaíso 1.170%. Se quiserem os números para fazer as contas, eu tenho eles aqui. No dia 20 de abril, Goiás tinha 403 casos, o Distrito Federal tinha 872, o Brasil tinha 40.581 e Valparaíso tinha 7. No dia 26 de maio, ontem, quando eu peguei esses casos, o Goiás tinha passado de 403 para 2.691 casos, o DF de 872 para 7.210 casos, o Brasil de 40.581 para 394.507 casos e o Valparaíso de 7 para 89 ontem. Então, esses números, a porcentagem maior para Valparaíso indica que não é o problema de contágio do coronavírus em Valparaíso, não é uma coisa que está vindo de fora. É uma coisa que está aqui dentro. A responsabilidade é de Valparaíso. Quem tem que ter medo, do Valparaíso que tem que ter medo do Distrito Federal, como o governador Caiado disse. É Distrito Federal que tem que ter medo de Valparaíso. As outras 242 cidades de Goiás que tem que ter medo de Valparaíso, porque nós somos a 4ª cidade com maior índice de contágio do coronavírus em todo o estado de Goiás.
Então a gente está debatendo isso aqui porque as pessoas precisam entender que o erro está aqui. E aonde está esse erro? É aqui isso que a gente está debatendo. Aonde está esse erro? O Paulo, você falou sobre a reabertura. Desculpa, tomei um pouquinho o seu protagonismo aí. Porque eu estou tranquilo, cara. Eu empolguei porque eu hoje saí, fazia 12 dias que eu não saía de casa. Inclusive tive que carregar a bateria do carro para poder sair de casa. Eu fui numa das eletrônicas mais famosas do Valparaíso, uma das mais antigas, ninguém usava máscara. Ok? Eu fui do lado de uma padaria no Jardim Oriente, numa loja de eletrônicos, ninguém usava máscara. Eu fui na Itapá, no Santander, e depois passei numa loja do lado de conserto de... Não vou nem falar porque só tem uma lá, ninguém usava máscara. Eu fui numa loja do outro lado da rua, quase em frente ao Banco do Brasil, só que do lado da esquina assim, ninguém usava máscara. Ao que se deve isso, Paulo? Ao que se deve essa teimosia da população? Ao que se deve esse número estratosférico que nós estamos tendo aqui em Valparaíso? Carlos, é exatamente isso aí que você está falando. A questão da fiscalização. Existe um decreto, né? Existe um decreto que proíbe que as pessoas façam aglomeração, tenham aglomeração, que use máscara, que tem que usar máscara, né? Inclusive dentro dos estabelecimentos só pode adentrar pessoas que estiverem usando máscara. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um supermercado aqui no Jardim Oriente, perto da minha casa, que lá dentro do mercado eles dão uma senha, são 16 pessoas, se não me engano, por vez. Então, só entra lá dentro do mercado, depois que aquela pessoa sai. Só que aí tem um outro supermercado mais embaixo que é mais famoso, que entra e sai do jeito que quiser. E é esse o problema que a gente está sofrendo agora. Infelizmente, existem os maus empresários, né? Que o bom empresário, ele paga pelo infeliz que não cobra, que não quer cobrar a pessoa entrar dentro do estabelecimento dele sem máscara. Mas Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. O Jornal Nacional fala de pandemia de coronavírus 24 horas por dia. Esse é o segundo programa seguido que a gente fala de pandemia de coronavírus pela segunda vez. Tem uma série de programas, todo mundo fala de coronavírus todo santo dia. Eu, por exemplo, estou enjoado disso, mas eu me vejo na obrigação de falar nisso. Ao que se dá essa teimosia das pessoas? Ao que se dá... Porque eu vou dar minha opinião para você discorrer aí. Meu filho só vai escovar o dente todo dia à noite antes de dormir, se ele me ver escovar o dente todo dia à noite antes de dormir. Meu filho só vai escovar o dente, aprender a escovar o dente todo dia à noite antes de dormir, se eu impor para ele a regra e dizer, se não cumprir vai acontecer isso, isso, aquilo, outro. Senão ele não aprende a escovar os dentes. Será que é isso que está acontecendo no nosso município? Carlos, assim, na verdade não é só no nosso município, mas isso é em todo lugar, né? Infelizmente o pessoal fala muito de Brasil porque o povo brasileiro... Os números estão mostrando que está pior no nosso município. Não, sim, vamos lá, eu vou chegar lá. O povo brasileiro é muito disciplinado, não é só brasileiro, não é qualquer um, em qualquer país, em qualquer lugar desse jeito. Eu costumo dizer que o ser humano é igual a uma criança que pega o seu filho, por exemplo, Carlos, que pega uma caixa de brinquedo e ela derrama o brinquedo e brinca ali. Após a brincadeira dela, se você, pai, não chegar para ela, filhinho, pega o brinquedo e coloca dentro da caixa. Né? Se você não disser isso para ele, não vai colocar. Então, tá aí. Primeiro, conscientização. Porque a fiscalização também, Carlos, que a gente fala, não é só de imposição. Né? É de informação. Né? Tem que informar. Eu acredito hoje que tem muito mais gente preocupada, que não se preocupava até um dia desse, né, com o corona, se preocupa mais hoje, porque está vendo o boletim saiu aí, está esse aumento assustador. Só que concomitante a isso, né, paralelo a essa situação, o poder público tem que tomar atitude. Qual é ela, Carlos? Se vem dinheiro para coronavírus, vamos lá. Aqui a gente não tem lei de UTI, nem vamos ter. Tem muito dinheiro? Porque Tenho bastante, viu? Tenho bastante, então tá, vai. Tenho bastante para passar. Uhum. Tenho bastante. Dá para fazer. Você não adianta falar que não dá, porque dá. Eu não vejo aqui, ó. A gente não viu aqui panfleto soltado na rua, a gente não vê carro de som, a gente não vê nada. Foi pago aí para mídia aí por 3 anos seguidos aí, né?
Aí podia pagar todo mundo, pagou a mídia aí para divulgar as mídias institucionais, né? Pagou. Agora, hoje, a loja de 10 acabou o contrato deles. Hoje não pode, aí não pode, a gente no meio de uma pandemia não pode. Então, assim, esse questionamento que a gente faz. O prefeito tem que tomar atitude de mandar fazer panfleto, de mandar o carro de som na rua, de aumentar o número de fiscais, que não tem fiscal concursado. Crie uma forma de se contratar fiscais aí para juntar com a Polícia Militar, tá aí a Guarda Municipal, tá o Corpo de Bombeiros, enfim. Não sou eu, Carlos, que sou o vereador. Quem está executando, quem tem a caneta na mão, o prefeito. O dinheiro ele tem, está chegando. Ele tem para fazer. Pelo menos ele não tiver muito anúncio, né? Exatamente, não faz porque ele está de boca aberta. Está dando mole. Ele está dando mole. E é essa cobrança que a gente está fazendo. O parte do prefeito, se ele não tomar uma atitude urgentemente, já veio lá de trás. Já deveria ter tomado essa atitude, a de conscientização da população, a de fiscalização mais eficaz dentro dos estabelecimentos comerciais. Deixa eu fazer uma observação sobre isso. O decreto foi feito na segunda, o decreto não é de reabertura nem de flexibilização, de cancelamento de qualquer tipo de prevenção por isolamento. Foi feito no dia 20. E no dia 4 dias depois, na sexta-feira, é que foi anunciada uma reunião com a Secretaria de Fiscalização, a SUSFIM, para poder começar. Isso é uma coisa que deveria ter sido feita antes. Inclusive, sim, já planejado, cara. É isso que a gente fala. Inclusive, o Zeca falou hoje na Câmara sobre a judicialização dos casos de coronavírus. Ele estava falando, porque todo mundo está judicializando, mas não é que está judicializando, é porque assim, o STF, ele permitiu que os prefeitos decidissem, só que tem cláusulas na permissão, está dizendo assim, que as decisões têm que ser embasadas em estudos técnicos, científicos, não sei o que. E qual foi o bendito estudo feito, qual foi o bendito parecer técnico que disse que bar pode abrir? Que restaurante podia abrir? Nada contra os empresários desse ramo. Mas fizeram uma planta na cidade para chegar no cara assim, eu vou fazer o seguinte, você está um mês parado, não ganhou dinheiro, você não tem como distribuir máscara, você vai fazer o seguinte, a partir de hoje, a partir de amanhã, né? Não é depois que já fez. A partir de amanhã, você coloca de 2 em 2 metros, você faz assim, mapeia, coloca horários separados. Qual foi o parâmetro de estudo técnico feito nisso? Ou seja, descumpriu a lei. Caso, assim, uma outra crítica que a gente faz ao prefeito. O segundo decreto que ele fez, o segundo decreto, ele criava o gabinete de crise lá para composto e não tinha composição. Por isso que foi criado na Câmara uma comissão, porque como não tinha composição lá desse gabinete de crise lá para acompanhar, a Câmara, né, o vereador Zé Antônio, enquanto presidente, disse, não, vamos criar uma comissão aqui para a gente participar desse negócio também. Então, senão, o vereador tinha que ter esperado de calamidade para ser criada a comissão. Então, assim, foi negligência por parte do prefeito, tem sido até hoje. Porque se ele não mudar isso até amanhã, que pode ser que amanhã eu consiga queimar minha língua, né? De falar assim, não, amanhã, hoje ele vai tomar uma atitude. Se ele não tomar uma atitude drástica, essa semana, na sessão passada, eu escutei alguém falando, estava comemorando que a fiscalização tinha fechado um bar, pelo amor de Deus. Isso que ninguém quer. Não é para fechar. Comemorar um negócio desse. Não é para fechar. Não é comemoração do bar em si, né? Não é, caçou, vai caçar o alvará. Mas onde que antes de falar, infeliz, eu vou caçar seu alvará se você não fizer isso aqui, onde é que ele colocou, onde é que está escrito isso? Onde está escrito? Só tem um decreto dizendo que não pode entrar no estabelecimento sem máscara, que não pode ter mesa a menos de 2 metros de distância no estabelecimento, né? Então, assim, tem tudo o contrário do que o prefeito está fazendo. Então, o que tem que ser tomado, e a gente entender aqui,
que o principal culpado disso hoje, e eu não estou politizando nada não, viu, Carlos? Não é porque por conta de eleição, não. Mas o chefe aqui não sou eu. Não sou eu que estou com a caneta na mão. Quem está com a caneta na mão é o prefeito. É o Pablo Mossoró. E ele não tomou, ele não planejou. Primeiro, ele não planejou. Ele não fez um planejamento para a reabertura do comércio. Ele fez uma situação foi planejado, extremamente irresponsável. Foi planejado, né? no almoço com alguns empresários que como é que se diz? Prometeram apoio. Entendeu? Pois é, mas aí, justamente, talvez seja o empresário que deixa que a pessoa entre sem máscara. Eu tive no Comp ali um dia desse, a criança, Carlos, arrastando uma bolsa no chão, uma bolsinha no chão. Uma coisa, entendeu? Uma das coisas que tinha que ter sido feito, por exemplo, aqui é uma sugestão, a secretária está ouvindo, pode levar para o prefeito, porque aqui ninguém está massacrando ninguém, é uma questão, uma reunião de amigos, onde a gente bate um papo reto e de repente pode dar uma sugestão. Eu queria entender por que ainda se permite criança em supermercado. Primeiro, porque ela não vai sozinha. Se ela vai com o pai, por que a criança tem que entrar com o pai em supermercado? Por que um carrinho tem que ser empurrado por 2, 3 pessoas? Por que isso não foi previsto? Não se pensa nisso. Não se tem que esperar chegar a 90 casas, tem que esperar números como esses aqui e para pôr a fiscalização na rua, porque ontem nós vimos a polícia, no sábado nós vimos a polícia militar fazendo uma fiscalização, e ontem eu vi um vídeo do guarda municipal Aldo, que é pré-candidato a vereador, inclusive por falar em pré-candidato a vereador, o ex-secretário de Meio Ambiente está aqui nos assistindo, é pré-candidato a vereador também, o Ricardo Viana. Deixa eu só aproveitar que eu olhei aqui, o Adão escreveu assim: Carlos, aproveitando a presença da secretária de Saúde, precisamos traçar uma estratégia de testagem em massa em Valparaíso. Hoje no DF realizamos 100 testes, dois desses, embora assintomáticos, 2% para mim é assustador. E é verdade, os assintomáticos eles chegam a muito mais do que isso, viu, Adão? Aí tem o Ricardo Vale fez uma observação: Carlos, eu fui nas lojas americanas ali no Jardim Oriente e poucos funcionários usavam máscaras. O que está ficando absurdo para a gente ver é a incapacidade de fazer uma lei ser respeitada nesse município. Por que chegamos nesse ponto? Chegamos nesse ponto, aí é você que é o entrevistado, tem que responder, mas eu vou dar minha opinião, porque é um papo reto, não é só uma entrevista. Nós chegamos nesse ponto porque foi tudo feito errado lá no início. Foi tudo feito errado lá no início. A culpa de tudo que está acontecendo, e agora quem está pagando, sabe quem que está pagando? O Zeca falou, porque tem gente que é contra. Não é gente que é contra o governador, o comércio, não. Quem é contra o comércio é quem deixou a situação chegar a esse ponto. Quem está prejudicando o comércio não é quem tem medo de ir para o comércio, quem está pedindo para fechar bar hoje. Quem prejudicou o bar, quem prejudicou os restaurantes, quem prejudicou o comerciante foi quem não conseguiu fazer com que a reabertura do comércio fosse segura para a população e implantou o pânico nas pessoas. Concorda comigo ou não? Não, sim, concordo plenamente. Eu acho que a questão das crianças aí, viu, Carlos, é porque de levar a criança para o... Aí é uma situação é uma situação de conscientização mesmo, porque não tem como você obrigar o pai a não levar um filho, isso não existe previsto em lei nenhuma que obrigue. Né? Só que pela conscientização e a falta de conscientização do povo é justamente pela falta de informação. Se você der a informação correta, da forma que tem que ser feita, a secretária, eu não sei se ela respondeu sobre a questão dos testes em massa para Valparaíso. A gente tem também aquela dificuldade, aquela situação que os testes que a gente tem são aqueles que são testes rápidos, e só a partir do 10º dia de sintomas, né, do paciente. Se ele não tiver sintoma nenhum, Carlos, a gente não vai saber nunca que ele está infectado. Né? Não tem como saber. Então vai mais pela informação, né? Pela conscientização da população, dos empresários, que é o que abre a bendita da loja lá e empurra a gente lá para dentro, né? Para que esse não prejudique os demais. Se já a pessoa tiver de fechar tudo de novo, né? Então, assim, é uma situação complicada, né? Para todo mundo.
Só que quem tem a caneta na mão é o prefeito e ele tem que tomar atitude. Eu não acredito mais em fechamento de comércio, porque a irresponsabilidade dos gestores já foi provada. Então, eu creio que o que vai acontecer é o seguinte: o comércio vai continuar aberto e vamos esperar morrer todo mundo que tenha que morrer para depois passar dessa. É impressionante o tamanho da irresponsabilidade, cara. Sim. Tem uns malucos que acham, né, só idoso e quem tem comorbidade. Você sabia que, não sei se você sabe, Paulo, quase 50% da população brasileira, quase 50%, 86 milhões de brasileiros, de 206 milhões de habitantes, 86 milhões de habitantes têm pelo menos uma das doenças que tornam, que colocam a pessoa no grupo de risco do coronavírus. Ou seja, numa casa de 5 pessoas, 2 estão no grupo de risco. E nós estamos vendo os governantes negligenciando. Por quê? Porque precisa manter a arrecadação, porque não pode ter problema na economia, principalmente agora, para não atrapalhar ali na frente nas eleições, porque senão vai deixar exposta toda a mazela financeira do município e do estado e assim por diante. Né? Aí você comenta esse caso que eu tô ficando nervoso aqui com esse assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente acompanha, voltando na sua entrevista, a gente acompanha as sessões na Câmara, e aí as questões de fiscalização, porque você é um fiscalizador nato como vereador e é um fiscalizador dessa questão da pandemia. Se surgir alguma coisa, você consegue, você acha que consegue passar? Porque nós já vimos casos, licitação de imóveis, mobília, cujos concorrentes eram uma empresa, a outra empresa era da mesma família, a outra empresa era prédio, a outra era num hotel e tudo. Os vereadores os vereadores da oposição colocaram essa questão para ser apurada na Câmara Municipal de Valparaíso, e a base governista disse: não, nós somos vereadores, mas diferente do resto do país, nós não estamos aqui para fiscalizar, não, porque a gente confia, está tudo certo. Nós temos aí casos gravíssimos, que inclusive o jornal Opção do Entorno vai trazer para as pessoas, casos gravíssimos, que, por exemplo, uma tal de adesão de ata, cujo a licitação original aderida pela Secretaria Municipal de Saúde em Valparaíso foi feita numa concorrência entre 3 empresas cujos 3 CPFs são da mesma família. Você, como fiscalizador, com essa bandalheira toda, vamos dizer assim, e que passa batido, que ninguém quer saber de nada, que ninguém quer ver nada, a maioria, né? Não quer saber de nada, não quer ver nada. Você consegue fazer com que isso chegue, com que isso vá para frente? Carlos, na verdade, são 2 situações, né? O julgamento, lá na Câmara, o requerimento que nós fazemos, quando ele não passa, ali é a situação política, né? Que ela existe. A base do governo, ela está ali para, né? Às vezes eles têm informação que a gente não tem, que nós não temos. Acontece muito isso, né? Eu quero acreditar também que seja isso, né? Que eles têm uma informação que nós não temos. Então, assim, quando todos os requerimentos que eu faço, o que eu fiz, ou que a oposição faz, e ele não passa, eu mando para o Ministério Público. Algumas situações, por exemplo, essa dessa empresa de imóveis, eu fiz a denúncia e está no Ministério Público. Infelizmente, está parado, mas eu estou tomando atitude para que também o Ministério Público seja notificado em relação a isso. Inclusive, Paulo, eu acho que nós falamos antes de entrar, eu nunca vi o Ministério Público dessa cidade desse jeito. Está paradinho mesmo. Paradinho, parece água de privada, sabe? Paradinho, até você dar descarga, não mexe em nada. Parece água de banheira. O que aconteceu, né, para mudar desse jeito de uns 2 anos, 3 anos para cá? Pois é, Carlos, eu sinceramente eu não sei. Eu sei o seguinte, eu tô fazendo um apanhado de todos os processos que eu tenho, que eu enviei para lá, né, para questionar essa situação de estar parado, né? Uma coisa é certa, parado a gente não fica, né? Eu não estou aqui para acusar ninguém, igual eu falo para todo mundo. Eu não sou acusador de ninguém. Agora, tem situações que ela tem que ser explicada,
E nada mais justo, eu recebo um salário, Carlos, para fiscalizar isso. É para fiscalizar. Então, o meu papel, eu procuro desenvolver ele da forma que tem que ser feita. No meu entendimento, claro, né? Então, assim, todas essas situações aí, 90%. E, infelizmente, a gente não consegue ver tudo, né? A gente não consegue ver tudo. Por exemplo, se você pega hoje a situação orçamentária do município, não é todo que vai ter a facilidade de ver um relatório financeiro e entender ele. E, infelizmente, nós não temos, acho que a população não sabe disso, a gente não tem assessoria de advogado, nós não temos isso. Então, a gente faz de acordo com o que a gente entende, né? Então, eu entendo dessa forma, eu vou lá, eu sou muito curioso, eu procuro muita coisa, muito processo, eu leio bastante para eu me embasar e a partir desse processo eu mandar para frente os meus, né? Mas, assim, o que a gente tem que entender é que algumas coisas a gente não vê. Todas as denúncias que chegam para nós, eu procuro, se chega para mim, eu procuro, né, ver se tem veracidade, se é ou se não é. Não só eu, mas os vereadores lá em si. Eu vejo muito isso, vereadores fazendo isso, né? Paulo, mas eu estou dizendo da minha pessoa. Mas se a maioria não quer corrigir erros, não quer ver os erros, quem poderá nos defender? O eleitor no dia de votar, Carlos. Infelizmente é isso. Falta muito tempo e muito recurso, rapaz. Falta muito tempo e é muito recurso. Sim, mas aí o que acontece? Ninguém cobra ninguém. Por exemplo, eu tive uma situação, muito pouco eu me manifesto em rede social, justamente por aquela situação. Existem apaixonados, por exemplo, uma pessoa que trabalha lá com o Pábio. Eu tenho certeza que as pessoas que trabalham com o Pábio devem me odiar. Eles devem me odiar. Alguns deles me odeiam. Né? E eu sei disso, eu tenho consciência disso. Aquela situação do ex-secretário de saúde aí, eu fui ameaçado de me bater, os outros, juntar gente para querer me bater. Então, assim, que são aqueles apaixonados, infelizmente é isso. Agora, assim, aí, voltando lá, eu recebi um questionamento, inclusive na internet. Alguns eu vejo, por exemplo, me chamou de vereador, o vereador fantasma. Né? Ela colocou, e aquilo me incomodou. Não, peraí, deixa eu. Senhora, aqui é o vereador Paulo Galego que está falando. Eu queria que a senhora me desse a oportunidade de eu mostrar para a senhora o que eu estou fazendo. Não é que eu seja fantasma. Eu não tenho a característica de divulgar essa internet. Né? Cada um tem uma forma de divulgar. Agora, o eleitor, o morador do município, ele tem que cobrar os vereadores. Eu fico extremamente feliz quando chega uma pessoa lá e fala: eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui. Eu quero saber o que você está, né, para a gente mostrar. Se tem uma coisa que eu não sou, Carlos, você me conhece, você vê minha atuação na Câmara, se tem uma coisa que eu não sou, é omisso. Eu não sou omisso. Se eu não tenho informação via Câmara, eu vou no Ministério Público, não tem conversa. Né? Eu vou lá no local para averiguar, eu vou lá no secretário, na secretária, está aí a secretária de saúde que está presente aí, deve estar presente ainda na live, ela sabe, eu sou chato, eu vou lá atrás dela para perguntar, né, a secretária de promoção social, enfim, todos os secretários aí, os que eu tenho dúvida, eu vou atrás, não tem conversa. Não tem conversa. Eu acho que não é desrespeito, eu, enquanto fiscalizador, eu ir atrás de uma informação do secretário. Que se eu fosse prefeito, por exemplo, não é a minha pretensão, mas se eu fosse prefeito, Carlos, eu já deixaria explícito para todos os secretários. Olha, se tiver algum questionamento aí de vereador de população, vocês têm que dar informação. Nós somos passivos, a gente está em cargo público, somos pessoas públicas, e a nossa vida, meu irmão, as pessoas têm que ter acesso. É isso. Eu costumo dizer o seguinte: não quer ser xingado, não quer ser hostilizado, saia disso aí, porque infelizmente é isso. Né? A gente recebe muito mais crítica do que aplauso. E a gente também não está aqui para receber aplauso. Hoje o Ferreira, numa das falas dele na Câmara, falou que o que parece ser politização do combate ao coronavírus, na realidade, na maioria das vezes, e eu concordo muito com ele, na maioria das vezes é a busca pela transparência, pela clareza,
Vou dar um exemplo. O Elvis falou que já tem 3 milhões de reais para combate do coronavírus no município de Valparaíso de Goiás. Está claro quanto foi gasto desse dinheiro? Por exemplo, está claro quanto foi gasto nos aparelhos que eu acho que teve um de vocês que disse que foi comprado, mas não está dito lá. Foi pago tanto por cada aparelho no portal da transparência, ou seja lá onde for. Está claro essas informações para que não haja margem para que as pessoas achem coisas erradas, para que não haja margem para que as pessoas critiquem. Está bem claro isso ou está faltando? Não, o ofício que nós enviamos, inclusive para a Secretaria de Saúde, foi justamente com essas informações para que a gente possa passar para a população, né? Houve um questionamento aí, eu não me lembro por parte de quem, falando sobre sobre os respiradores, os ventiladores mecânicos. Houve assim, acredito que tenha sido uma falta de prestar atenção em uma situação. Segundo a secretária nos passou, e ela nos passou isso verbalmente, vai passar agora documentalmente. Inclusive, agradecer que a gente fez uma convocação para ela na Câmara, e ela já se pronunciou que ela vai à Câmara. Ela é um ponto fora da curva no governo do Pablo Mossoró, viu? Né? Não sei se você concorda. Tem parecido ser uma pessoa muito solícita, né? Ela nos atende, tem a situação. A transparência, ela sempre responde. Deixa eu só falar, antes de você terminar, não esquece que você vai falar, não? Eu não sei se as pessoas, não sei se as pessoas leram a matéria inteira, quando houve a mudança da divulgação do boletim epidemiológico, na matéria do jornal Opção do Entorno, nós tínhamos no 4º parágrafo lá, dizia que aquela era uma situação, aqueles números eram números que já estavam sendo apurados pelo jornal Opção do Entorno desde o dia 15. No dia 15, nós mexendo, porque aqui eu olho o Diário Oficial todo dia para informar bem a população, mexendo, eu fui lá no site da Secretaria de Saúde do Estado e verifiquei aquele número, e o número era astronomicamente maior do que nós tínhamos aqui. Eu printei, trabalhando de uma maneira bem correta, printei e mandei para a secretária e falei assim: secretária, isso aqui. Ela falou: eu tenho que ver, vou ver com o meu pessoal, porque estão migrando 2 sistemas, colocando um sistema e outro, e tem gente que está aparecendo 8 vezes, e gente que aparece 2 vezes, então pode ser por isso. Ok. Aí passou dia 15, passou o final de semana, passou segunda, na terça-feira ela deu aquela informação. Eu até estou dando um feedback do que conversei com ela, porque acho que isso não é escondido. Sim. Eu disse: secretário, eu acho que a população não vai reagir bem, mas como eu já tinha a matéria dos números, eu falei, não posso ficar para trás. Fiz a matéria, conforme a investigação do jornal Opção do Entorno, feito desde o dia 15, tararara. De repente, logo depois, inclusive, me senti ofendido, porque a edição do texto publicado pela assessoria de comunicação da prefeitura colocava como se quem tivesse dito que não iria sair mais boletim era mentiroso. Mas eu não sou mentiroso, porque eu tenho o print do primeiro texto que foi editado. Eu tenho como provar que estava dito lá que não iria publicar. Não foi dito mesmo, realmente foi dito mesmo, isso é verdade. Então, o que eu quis dizer com isso é que pelo menos ela nos escuta, ouve e responde, mesmo que o assunto seja ruim, mas continua você. Sim, pois é, então assim, a questão, aí teve alguém que fez o questionamento da compra dos ventiladores, sim, que tinha custado 47 mil aqui, e que tinha sido comprado pelo Ministério da Saúde por 13 mil, só que lá pelo Ministério da Saúde, Carlos, foi comprado por 13 mil dólares, né? E que foi 47 mil reais. Aí tem um questionamento, não, mas o daqui foi comprado usado. Só que quando foi comprado aqui, não foi comprado só aqui, foi comprado aqui, foi comprado no GDE, foi comprado em alguns municípios em torno, em volta aí, né, do entorno sul, norte, enfim, do entorno do Distrito Federal. E eu podia ter politizado isso lá, né, a gente podia ter descido o cacete, mas a gente entende que para comprar os ventiladores não está tão fácil, né. Na ocasião que foi comprado esses ventiladores aí, eu fiz a cotação, já estava sendo vendido a mais de 100 mil reais cada um, os novos, né? A mais de 100 mil reais.
Então, assim, como dizia que era para se montar para montar um local específico para Covid e tal, a gente, né, mas a gente foi atrás, a gente verificou, não ficou para trás. Eu falo para as pessoas o seguinte, eu tenho olho de águia, né? Eu vejo bastante, quase todos os dias, não todos os dias que eu não tenho tempo, por conta dessa situação, desses processos, eu procuro ir no local, né, das denúncias, olha, eu vou lá para me ver, né, até mesmo para me dar uma resposta para as pessoas que me questionam, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado, não só eu, Carlos, para deixar bem claro, não sou só eu que sou desse jeito, lá tem vereadores que fazem isso também, só que faz aquele carnaval na internet aí, né? Mas aí eu também não critico, porque cada um tem um jeito de ser. Eu particularmente não acho que seja legal eu ficar colocando na internet, porque eu falei para trocar uma lâmpada, trocou a lâmpada, né? Para que eu vou fazer isso? Isso não é mais que minha obrigação, né? Eu sou um canal da população. Então eu faço minha obrigação. Se alguém questionar, essa mulher, para terminar daquela que era fantasma, depois que eu mostrei para ela o que eu faço, a minha atuação, aí ela falou, me perdoa, eu não sabia, mas por que você não divulga? Você mesmo me questionou isso uma vez, né? Rapaz, tem que divulgar isso e tal. Mas é característica, cara, cada um tem a sua, né? As pessoas, o meu eleitorado, ele é diferente do eleitorado de outros vereadores, por exemplo, de A, B ou C, né? As pessoas que me seguem, elas sabem do que eu faço. Olha, Paulo, tá fazendo o quê? Né? Olha, isso aqui, fiz isso, me faz a denúncia, eu vou lá, dou a resposta, fulano, tá assim, tá nesse pé isso aqui. Então, fulano, não é do jeito que você falou, não funciona, não é desse jeito não, é diferente do que você falou, isso não procede. Então, eu dou essa resposta, eu procuro dar essa resposta. Agora, a população, Carlos, é que tem que ter consciência também disso. Né? Tem que abrir os olhos. E eu não estou falando quanto a mim, não. Estou falando quanto os seus representantes. A gente tem uma dificuldade de fazer a população querer informação. Eles gostam de fuxico. Informação já é mais difícil. Por exemplo, uma live como essa, que trouxe uma série de informações, não chegar longe, mas se fosse um vídeo de briga de duas meninas na frente da escola... Eu bombava. Né? Mas não é esse o intuito do Jornal Opção do Entorno, do blog do Carlos, do Papo Reto, o meu trabalho é outro. Eu falo eu não sei se você concorda comigo, mas eu falo com influenciadores, com geradores de opinião, falo com a massa também, mas eu falo com quem vai multiplicar, e é por isso que nos dá credibilidade aí no meio. Paulo, deixa eu te falar, nós chegamos a 1h15 pelo programinha aqui, mas eu sei que é um pouquinho menos. Eu vou tirar aquele princípiozinho da música que eu fiz no vídeo, para não ficar tão longo. A gente tinha uma série de questões que poderíamos abordar, mas nós passamos principalmente o fato do crescimento do número dos casos de coronavírus no município de Valparaíso e as ações para que isso se reverta. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, e nessas considerações finais, eu queria que você mandasse um recado, não só para a população, como também para os gestores do município, do que se há chance de reverter esse quadro em que o município de Valparaíso figura, vou colocar de novo o número aí em cima da tela, há chance de reverter esse quadro em que o município de Valparaíso tem um crescimento de número de coronavírus que ele assusta os outros lugares e não os outros lugares assustam ele. Tá, Carlos, eu queria primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui concedendo essa entrevista. Na verdade, a gente está num bate-papo mesmo, né, bem interessante. Dizer que sobre a situação de reverter, né, reverter o quadro, isso está longe de acontecer, nós não vamos conseguir reverter nunca. A gente pode conseguir diminuir a curva, né? E diminuir a curva como? Com mais um recado aí para os gestores, né, principalmente para o prefeito. Na conscientização, na fiscalização, né? Nós vamos gastar agora mais, né? Mais por conta da negligência. Se tivesse sido feito lá atrás, né? Já desde lá de trás. Ou seja, para reverter, nós vamos ter mais problema porque.
Lá atrás não foi feito certo, isso? Sim. Nós gastaríamos menos, né? E hoje a gente não ia estar na forma que a gente está aí. Mas, enfim, o fato é que já aconteceu, né? O que a gente tem que tentar agora, de agora para frente, é pedir toda a população que tenha consciência. Esse vírus não é brincadeira, tá, né? É muito transmissível. A gente tem que ter esse cuidado, usar máscara, né? Não sair de casa por qualquer coisa, ir no mercado muito pouco, que é dos lugares que mais tem risco, né? Supermercado, farmácia. Acredito que alguém aí perguntou sobre lotérica, quem pode fazer com lotérica, e a pessoa que perguntou, não lembro quem foi, mas infelizmente, meu amigo, por parte, o prefeito tem que tomar atitude. Eu, enquanto vereador, tenho a obrigação de fiscalizar. Ele, enquanto gestor, tem de executar. E ele tem que fazer isso urgentemente. Fazer com que a fiscalização funcione, fazer com que o sistema de conscientização, chamar a imprensa em geral, todos os blogs, todos os jornais, né? Toda a imprensa em geral, com panfleto, com carro de som, para conscientizar a população, para que a gente possa diminuir essa curva. Diminuir a curva é capaz de a gente ainda fazer. Eu creio nisso. Agora, reverter... jamais, né? Não vai conseguir reverter. A gente tem 2 óbitos no município aí, né? Vai falar isso para uma família das pessoas que perderam, essas pessoas que morreram por coronavírus, por conta disso aí, talvez se tivesse tomado a atitude lá atrás. Mas enfim, leite derramado, a gente não consegue recuperar nunca mais a quantidade que tinha, mas a gente consegue tentar mudar para frente. Então, bola para frente aí, Carlos, parabenizar pela forma imparcial que você trata, né, imparcial e respeitosa. Você é um dos blogueiros aí, dos jornalistas aí, que tem um respeito com todo mundo, e eu acho isso muito importante. Então, um abraço a todos os internautas aí, e vamos vencer essa pandemia junto aí. Ok, Paulo, eu que te agradeço. A gratidão, na realidade, é minha pela sua disposição em vir aqui falar, porque, como você sabe, eu não tenho, como você acabou de falar, eu não teria problema em apertar você ou apertar quem quer que seja, e como é ao vivo, as pessoas podem dizer o que quiserem e você fica sujeito a isso. O Adolfo Lopes, ex-vice-prefeito, um comentário seu sumiu da minha tela, mas ele colocou aqui: parabéns pelo debate responsável e bastante didático. A propósito do enfrentamento dessa terrível pandemia. Parabéns ao Papo Reto e aos participantes. Vamos vencer essa crise e eu acredito. Eu também acredito, viu Adolfo? Só que nós precisamos que a nossa gestão cumpra o papel dela e que a população se interesse e se engaje nesse processo. A Neuza disse: as pessoas não estão colaborando, parece que é brincadeira. A Isadora Vieira disse: parabéns, vereador, pelo esclarecimento e informação. A enfermeira Claudineia Passos também deu uma boa noite. Grandes amigos. Claudineia, compartilha nos seus grupos aí para a gente ter mais visualização nas nossas lives. Infelizmente hoje nós atrasamos um pouco e isso prejudica os números. Atrasamos um pouco, não, foi 1 hora de atraso e isso prejudica muito os números. Minha pressão foi lá em cima. Para quem me conhece mais sabe que eu tive um problema de saúde causado pela pressão recente, muito grave, e não estava me sentindo confortável naquele momento ali, estava até um pouco receoso, mas depois que o papo começou, a gente alivia e fala. Paulo, muito obrigado, valeu mesmo, um grande abraço e espero chamar você em outros momentos para debater outros assuntos menos intranquilos como esse, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Obrigado, boa noite a todos aí. Boa noite. Bom, pessoal, assim a gente termina o nosso Papo Reto de hoje, que infelizmente começou com uma hora de atraso por consequência de problemas técnicos. Foi o meu computador que deu problema, não reinicializava de jeito nenhum. Mas eu quero agradecer a presença de todos, pedir a ajuda de todos os que nos assistiram e gostaram do nosso bate-papo, que compartilhe essa live com o maior número de pessoas para que os assuntos, cada dia que passa, que a gente venha debater aqui, sejam mais propagados, para que as pessoas sejam cada dia mais informadas. Essa semana nós vamos ter mais um programa Papo Reto, dessa vez na sexta-feira. Eu vou revelar para vocês o entrevistado, nós vamos trazer um assunto aqui de extrema
de extrema relevância. Nós vamos falar sobre o uso da máquina pública nas eleições. Nós estamos vendo aí filhos de pais assumindo lugar em órgãos públicos, em cargos públicos. Por exemplo, nós temos, por exemplo, lá no Ciano, o filho da ex-diretora sem nenhuma qualificação técnica demonstrada para a população que justifique a sua contratação, sendo colocado como diretor, ou seja, mantém o salário para a família e fulano de tal sai candidato. Então, até sexta-feira a gente bate o nosso próximo Papo Reto, que promete bastante polêmica e promete bastante